Glória a Jesus. Está contente com Jesus nessa noite? Animado? Disposto? Coração aberto? Deus tem um pouco mais para a nossa vida nesse lugar. Amém, meus queridos? Eu quero ler com você a carta aos Hebreus. O tema da nossa mensagem hoje é Jesus, nosso sumo sacerdote. Glória a Deus. Hebreus capítulo 4, verso 15. Hebreus 4 e o verso 15. Diz assim: quem achou, diga, eu amo a Bíblia. Quem não achou, diga, eu também. E é bom que você ame, porque nós vamos ler metade dela aqui nessa noite, amém? Aleluia! Hebreus capítulo 4, verso 15 diz assim: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos o sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Amém? Até aqui por enquanto. Quem aqui de vocês faria a seguinte troca? Quem aqui tendo um carro zero quilômetro, novinho, trocaria por um carro velho enferrujado, por uma brazoca daquelas bem antigas, 2 carburador que não anda de jeito nenhum mais? Quem trocaria uma roupa nova, de marca, boa, cara, que você gosta muito, lhe caiu muito bem, por uma roupa velha, rasgada, poída, 5 números maior que o seu? Quem faria uma troca dessa? As irmãs aqui, quem trocaria uma bolsa da Prada, uma Louis Vuitton, uma Chanel original, por uma réplica que você compra num camelô lá na 25 de março? Se fizesse, fala a verdade, não era uma troca muito inteligente, sim ou não? A carta aos Hebreus, ela foi escrita com a intenção de avisar o povo de Israel, os hebreus, porque ela já leva esse título, de que eles estavam prestes a fazer, e alguns deles fazendo, era exatamente isso. Um ato totalmente falho e falto de inteligência. A troca que eles estavam fazendo era a mais absurda possível. Por quê? Essa carta ela é uma carta especialíssima. Tem alguns teólogos que consideram essa daqui a carta mais importante de todo o Novo Testamento. Tão importante que ela chega a ser chamada de o quinto evangelho. Por que quinto evangelho? Porque se os 4 primeiros evangelhos tratam do ministério terreno de Jesus, Hebreus vai tratar do ministério celestial de Jesus. Os 4 evangelhos tratam do que Jesus fez, da obra feita. Essa carta trata do que ele está fazendo exatamente agora, hoje. Nós acabamos de orar com ele. Nós acabamos de nos unir a ele no ministério que ele está exercendo agora. Por isso ela tem essa importância toda. Hebreus foi escrito num momento onde o povo estava sofrendo demais. O povo cristão de Israel, o povo que se converteu, os judeus convertidos. A perseguição começou a ser... Ainda não era aquela perseguição que a gente lê da Arena dos Leões, mas era aquela pré-perseguição. Roma começou a apertar, segundo os historiadores, ela foi escrita no ano mais ou menos 65, a destruição de Jerusalém aconteceu no ano 70, então veja, 5 anos depois, Jerusalém ia ser feita em pedaços. A perseguição, a pressão dos romanos, por causa dos rebeldes lá, era muita, e o povo começou a sentir isso, e o povo cristão mais ainda, começou a sentir não só a força de Roma, o peso de Roma, mas começaram a duvidar da sua fé. Será que esse Jesus aí
que a gente ouviu falar, porque a essa altura alguns só estavam vivendo do testemunho dos primeiros, será que ele realmente ressuscitou? Será realmente que a gente deve ficar firme nessa esperança? Será realmente que nós estamos no caminho certo? E começaram a duvidar, começaram a questionar a sua fé, começaram a questionar se valia a pena ou não. E o escritor aos Hebreus, que muitos concordam que seja Paulo, cá para mim eu acho que é também, porque o estilo é muito parecido, e lá no final, se eu não me engano, no capítulo 13, verso 22 ou 23, não estou bem certo, ele cita Timóteo. Ele cita Timóteo de um jeito bem especial. Tem muita dica de que é Paulo. Mas a verdade é que, sendo Paulo ou não, é um homem de Deus inspirado, é um homem de Deus que sabia do grande perigo que aquela nação estava correndo. E ele escreve essa carta num ato quase que de desespero. E o tema da epístola, na verdade, trata-se dessa superioridade de Cristo. O tempo inteiro você vai ler do primeiro ao último dos capítulos. Ela tem 13 capítulos apenas. E o tema da carta aos Hebreus é esse: Jesus é maior. Jesus é maior. E não apenas maior, Jesus é melhor. Essa é a palavra que ele mais usa, inclusive. Jesus é melhor. Jesus é melhor que Moisés, Jesus é melhor que a lei, Jesus é maior que Levi, Jesus é maior que o sacrifício, Jesus é maior que o templo, Jesus é maior que o pecado, Jesus é maior que Roma, Jesus é maior, Jesus é melhor. Essa é a tônica da carta aos Hebreus. E ele então começa a destacar quem é Jesus, porque essa carta, na verdade, ela faz uma espécie de transição entre o antigo e o novo, entre a antiga aliança e a nova aliança. É meio que, alguns chamam de a dobradiça do evangelho, porque ela faz exatamente isso. Ela mostra como que a coisa acontece, e ele vai mostrar como é que transiciona-se do antigo para o novo. Como é que Cristo é melhor do que a lei de Moisés? Como é que a nova aliança, que é melhor que a primeira, como é que isso acontece? Como ela é melhor? E ele começa a destacar os porquês. Por que Jesus é maior? Por que Jesus é melhor? Por que Jesus é maior do que Moisés, por exemplo? E ele começa a destacar principalmente o sacerdócio de Jesus. Jesus é sacerdote. Jesus é sacerdote, mas não é um sacerdote como eles conheciam. Jesus é um sacerdote de uma outra ordem. De uma ordem que até então eles não entendiam direito, porque o sacerdócio que eles conheciam era aquele sacerdócio que Moisés trouxe, que Arão encabeçava, aquele sacerdócio que os levitas encabeçavam. Esse era o sacerdócio que eles conheciam. E agora ele vai apresentar para eles um outro tipo de sacerdócio. Quando eles dizem Jesus é sacerdote, levanta-se uma questão, porque para ser sacerdote tinha que ser da tribo de Levi, e Jesus não era. E ele vai explicar algumas coisas nessa epístola. Eu queria que você acompanhasse comigo. Aqui no capítulo 7, que é um dos principais capítulos dessa epístola, ele diz o seguinte, capítulo 7, verso 1 em diante. Porque esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão, quando esse voltava da matança dos reis, e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou dízimos de tudo. Primeiramente, o nome dele significa rei de justiça. Depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz. Sem pai, nem mãe, sem genealogia, não tem princípio de dias e nem fim de existência. Mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Olha que negócio tremendo. A primeira coisa que ele levanta é que Jesus é sumo sacerdote, sim. Porém, não da linhagem que vocês conhecem. Jesus é sacerdote de uma outra linha. E ele suscita então Melquisedeque, que não era uma figura desconhecida deles. Mas quem é esse Melquisedeque? A Bíblia fala dele apenas em 3 lugares. Em Gênesis, capítulo 14, verso 18, que nós vamos ler já. Em Salmos e agora aqui em Hebreus, no capítulo 7. Lá em Gênesis capítulo 14, é aquele encontro de Melquisedeque com Abraão.
E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. Olha como ele se apresenta. Não tinha lei de Moisés aqui. Não tinha um sacerdócio estabelecido pela lei aqui. Mas olha como ele se apresenta. Sacerdote do Deus Altíssimo, do El Elion. Verso 19. E ele abençoou Abraão. E ele abençoou e disse: a Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os adversários de vocês nas suas mãos. E Abraão deu dízimo de tudo a Melquisedeque. Olha que negócio tremendo. Quem é esse homem? Quem é esse homem que o próprio Abraão, e você sabe que Abraão é o pai da nação de Israel, é o primeiro. Se você continuar lendo, o texto aqui é bem longo. Como a gente já vai ler outros textos aqui, nós não vamos entrar. Mas se você continuar lendo, ele vai descrever a cena dizendo o seguinte: olha, claramente esse aqui é maior do que Abraão. Por quê? Porque o maior abençoa o menor. E Abraão deu o dízimo. Abraão dobrou-se diante desse homem, porque ele reconhecia que estava diante de uma autoridade, um sacerdote do Deus Altíssimo. E ele vai dizer que em Abraão, se você ler a continuação do texto, em Abraão até Levi se curvou. Porque a Bíblia tem essa ideia, não é? De que as coisas acontecem dentro de uma sequência. Por exemplo, em Abraão, Levi deu dízimo, porque Levi estava nos lombos de Abraão, segundo o texto. Eu e você pecamos junto com Adão, porque nós estávamos nos lombos de Adão quando ele pecou. Por isso que nós estamos aqui hoje, amargando. Percebe? Então este homem era maior do que Abraão. Este homem não havia uma lei estabelecida, mas esse homem era maior do que Abraão. Outra vez que ele é citado, está lá em Salmo 110. Mania da gente falar capítulo, né? Salmo não tem capítulo, irmão. Salmo é número. Salmo é um inário. Inário tem número. Amém? Salmo número 110, e o versículo 4. Veja o que Davi diz. E o Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha isso. Davi, inspirado pelo Espírito Santo, falando a respeito do Messias, disse que este Messias seria sacerdote também, mas não segundo a ordem de Arão, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem era esse Melquisedeque? A figura que é interessante, a figura diz que ele não tinha começo e nem fim de dias. Não tinha pai nem mãe. O homem apareceu e desapareceu. Não deixou rastro. É óbvio que esse homem era um homem, não é? Tinha sim pai, tinha mãe. Mas perceba que na figura não aparecem informações a respeito dele. E o escritor aos Hebreus usa isso para dizer que esse homem era uma figura, a semelhança do Filho de Deus. Como assim? O sacerdócio dele não é um sacerdócio instituído pela lei de Moisés. Não é um sacerdócio imposto, como aquele que foi colocado sobre a família de Levi. O sacerdócio dele vem desde a eternidade. O sacerdócio dele vem desde o começo dos tempos. O sacerdócio dele vem da linhagem divina. Não é alguém que entra aqui no terreno humano, se envolve com os pecados do homem. Pelo contrário, é alguém que intercede, porém, desde a eternidade. Um sacerdócio superior, à semelhança de Melquisedeque. Olha que coisa interessante, meus queridos. Esse homem, portanto, é superior ao próprio Moisés, é superior a Levi e é superior, inclusive, à própria lei. Olha que negócio tremendo. Aqui no versículo 11, do mesmo capítulo 7, diz assim: portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade ainda teria de que se levantasse um outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão? A primeira coisa que ele destaca é a imperfeição do sacerdócio que foi concedido por Moisés. Como assim? O sumo sacerdote entrava no templo, no Santo dos Santos, uma vez por ano.
mas ele não podia fazer isso sem que antes oferecesse um sacrifício por ele mesmo, porque senão ele morria lá dentro. A segunda coisa, tinha que ser nomeado um sacerdote atrás do outro, por conta do tempo da vida curta do ser humano, para que o sacerdócio continuasse. No caso de Jesus, não precisa. O sacerdócio dele é eterno. Ele foi estabelecido de uma única vez e de uma vez por todas e não vai mudar jamais. O texto ainda diz que por conta da imperfeição, por conta dessa imperfeição, a própria lei mudou. Veja aí o verso 12. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda-se também a lei. Porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço diante do altar. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo da qual Moisés nunca falou nada a respeito do sacerdócio. E é ainda muito mais evidente, quanto à semelhança de Melquisedeque, que surja outro sacerdócio, constituído não conforme a lei e o mandamento carnal, mas segundo o poder, aleluia, mas segundo o poder de vida que não tem fim, porque dele se testifica, você é sacerdote para sempre. Preste atenção, meus queridos. O que ele está dizendo é que o sacerdócio de Moisés, levítico, julgava, exercia o seu ministério de acordo com a lei. E a lei é sem misericórdia. Se você tropeça em um item da lei, a Bíblia diz que você é culpado de todos. Sim ou não? Quando Paulo vai descrever sobre a lei, ele apresenta para nós o papel da lei de Moisés. Qual que é o papel da lei de Moisés? O papel da lei de Moisés é trazer sobre nós a consciência de pecado. A lei não veio para salvar. Nós acabamos de ler, ela é imperfeita. A lei não veio para salvar. A lei não vem para resgatar o homem. A função principal da lei é nos convencer, é despertar a nossa consciência de quem nós somos diante de Deus, pecadores caídos. Paulo chega a dizer o seguinte, se você vai ler Romanos, que é um livro muito parecido com esse aqui, Paulo chega a dizer o seguinte, olha, eu não saberia o que é pecado se a lei não dissesse, por exemplo, não cobiçarás. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu sou um cabra cobiçoso, e eu só fiquei sabendo que eu era cobiçoso quando a lei disse, não cobiça. Aí a ficha caiu. Percebe? A lei ela vem para abrir os nossos olhos espirituais. A lei vem para mostrar quem nós somos, a natureza pecaminosa que tem aqui dentro. É ela quem te mostra esse lado que quem te vê bonitinho, arrumadinho, cheiroso do jeito que você está aí, não sabe. Mas você sabe. Você sabe. E alguém que conviva muito próximo de você sabe bastante também. Então o papel da lei é nos convencer do pecado. Mas quando ela nos convence do pecado, ela nos convence da segunda coisa. De que além de sermos pecadores, eu não posso fazer nada. Paulo chega a dizer o seguinte, eu com o coração eu amo a lei. Eu quero servir a Deus. Eu quero fazer o bem. Eu tenho um desejo de agradá-lo em tudo. Mas quando eu percebo o bem que eu quero fazer, não faço. Mas o mal que eu não queria, perceba, ele não tinha intenção, ele não queria. O mal que não queria, quando ele percebe, já fez. E aí lá no capítulo 7 de Romanos, ele dá um grito, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? E o livro de Romanos trata exatamente disso. Da lei, como instrumento de justiça de Deus, como instrumento de cobrança do pecado, como instrumento de trazer a justiça sem misericórdia. É a lei. Porém, que o texto que está dizendo para nós é que quando muda o sacerdote, muda a lei. Nós não estamos mais debaixo da lei de Moisés. Quem pode dar um glória a Deus e aleluia? Muda o sacerdote, muda a lei. Nós estamos agora debaixo da lei da graça. Nós estamos agora debaixo da lei de Cristo. Nós estamos agora debaixo de uma nova lei, trazendo uma nova esperança. Nós estamos agora debaixo de um sacerdócio diferente. Nós estamos agora debaixo de um outro ministério. O sacerdote no Antigo Testamento, a única coisa que ele fazia
como representante do povo diante de Deus, era receber aquela oferta e apresentar pelo miserável pecador, e rogar para que Deus, porventura, tivesse misericórdia dele. Isso, aliás, você já viu, não era nem feito muitas vezes com o coração. Sabe aquela coisa que é feita ao automático? Imagina você, sacerdote, e todo pecador tem que trazer uma oferta pelo pecado. Irmão, fala a verdade, quantas vezes uma pessoa peca? Num dia, num mês, numa semana, num ano? Quantas? Você imagina o que era o trabalho de um sacerdote? A hora que ele saía da tenda dele, que ele olhava assim, tinha fila de gente com cordeirinho, pombinho. Imagina? E ele tinha que oferecer aquilo e fazer aquele ritual todo e orar pelo camarada para que Deus tivesse misericórdia. Fala a verdade, depois do terceiro, quarto, quinto, já estava tudo no automático. Ele não olhava nem no rosto, ele não sabia nem o nome, porque ele tinha que lidar com cada um deles. E eram turmas de sacerdote que faziam aquilo. Irmão, a gente lê assim, a gente passa por cima dos detalhes. Mas esse sacerdócio exercido por Jesus é de uma outra dimensão. Não é esse sacerdócio levítico, ritualístico, religioso. Isso aqui, quando ele diz muda a lei, isso aqui já joga por terra também essa mania que a gente vê em alguns lugares de querer casar Antigo e Novo Testamento. De colocar dentro do Novo Testamento, no nosso culto evangélico atual, elementos do que era o culto do Antigo Testamento. É pastor usando quipá, talite, é menorá. Daqui uns dias o pastor Arthur vai estar com aquela, como chama? Mezuzá, né? Aquela caixinha, mezuzá na testa aqui, ó. Hã? Fala a verdade, irmãos. Guardando o sábado, guardando as festas santas para Israel, misericórdia. Um ritual vazio, que não tem mais nada e que passou. Inclusive o próprio autor aos Hebreus aqui vai dizer que caducou, aquilo passou, já era, aquilo era inútil e ineficiente, passou. Nós agora estamos debaixo de um outro sacerdócio, que opera agora não mais pela lei, o rigor da lei, mas agora ele opera pela graça e pela misericórdia do Senhor. Agora, meus queridos, é um outro ministério, e um outro sacerdote. Nós lemos aqui, de início, capítulo 4 de Hebreus, que diz que nós não temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Isso é maravilhoso, irmãos. Sabe o que ele está dizendo? Que o sacerdote que nós temos, ele não é indiferente a nós. Em outras palavras, ele sabe exatamente, quando eu chego diante dele, a minha condição. Como assim? Jesus passou por tudo que nós passamos, sofreu tudo que nós sofremos, inclusive as tentações, ele as teve, porém não pecou, não caiu em nenhuma delas. Ele sabe, quando você chega diante dele falando com um coração triste, ele sabe o que é tristeza. Jesus sabe o que é dor. Jesus sabe o que é se sentir sozinho, solidão, angústia. Não me julgue como herege pelo que eu vou te dizer, mas em Cristo, até Deus foi aperfeiçoado. Mais uma para a coleção das heresias do Zé Roberto. Como assim, irmão? Deus não é perfeito já? É. Mas tem algumas coisas que Deus não sabia. Como assim? Deus não sabia o que era dor, por exemplo. Agora Deus sabe. Deus não sabia o que era fome, sede. Deus não sabia o que era o limite imposto por essa carne. Viver em um corpo humano. O Deus eterno não sabia disso. Agora, em Cristo, Ele sabe. Ele não sabia, por exemplo, o que era a dor de dentro de uma amizade ali, de você sentar com alguém, olho no olho, conversa, abraça, e discute, brinca, e conta umas historinhas e tal e coisa, e essa pessoa daqui a pouco te trai. Ele não sabia, agora ele sabe. O sacrifício de Cristo aperfeiçoou esses dois lados. Então, quando você chega levando a tua questão diante dele, saiba de uma coisa: Deus sabe do que você está falando. Deus sabe. Ele consegue pesar a dor, ele consegue pesar a angústia, ele sabe o que é falta, ele sabe o que é necessidade, ele sabe o que é angústia, isolamento, ele sabe.
Você está diante de um sacerdote que te conhece. Diante do lado do trono da majestade, que é onde Jesus está agora, tem um homem, um ser humano, nos representando lá. Tem um homem no céu, irmão, olha que negócio doido. Tem um homem do lado de Deus agora, à direita da majestade, que conhece a minha necessidade e a sua nas minúcias. Não é que ele tem uma ideia, não, ele sabe, ele experimentou. É a experiência dele. E isso dá para nós, ou deveria dar, uma ousadia, porque você vai chegar diante de alguém que vai entender o teu problema. Você pode abrir teu coração para ele. Você pode expor as tuas fraquezas todas. Ele não vai te apontar, ele não vai te recriminar, ele não vai te mandar embora, ele não vai fazer o que tem que fazer sem olhar no teu rosto. Ao contrário, ele vai te abraçar, ele vai se aproximar e ele vai te levantar no seu problema. Porque ele sabe das nossas necessidades. Um homem semelhante a nós. E olha que coisa interessante. Na continuação do versículo, portanto o quê? Por causa disso o quê? Porque temos um homem lá, alguém que sabe o que a gente passou, ou o que a gente passa, alguém que nos conhece. Portanto, esse representante que está lá tem intimidade com o que é ser humano. Por causa disso, olha o próximo passo, verso 16. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos ajuda para o momento oportuno. Você não entendeu, senão você teria dado um glória a Deus, aleluia. Sabe o que ele está dizendo? Que porque ele é o nosso representante e te conhece, você pode agora, sem medo, chegar diante do trono da graça, porque Deus está com a mão estendida para você. O rosto de Deus te é favorável. Na lei, o rosto de Deus nos era fechado, porque era o Deus rigoroso, era o Deus que cumpria a lei, era o Deus que tinha que estar de acordo com a justiça mostrada ou a injustiça mostrada. Esse Deus agora não. É o Deus compassivo, é o Deus misericordioso, é o Deus que está de braços abertos, sempre pronto a receber aquele que se achega a Ele. Há um lugar para nós em Cristo, irmão. Você entendeu esse negócio? O Pai está de braços abertos, Ele nos compreende, e Ele está, não só compreende, mas Ele está disposto a te ajudar. Deus não é teu adversário. Você não entendeu? Eu falei aqui, deixa eu falar para esse povo desse lado aqui, está mais crente. Deus não é seu adversário. Viu? Como assim? Eu sei que Deus não é meu adversário. Nós sabemos disso, que Deus não é nosso adversário. O problema não é esse. O problema é que dentro do coração, quando essas lutas aparecem, e o diabo começa a acusar, você começa a achar que Deus, por algum motivo, está se afastando de você, ou virando o rosto para você, ou criando uma certa distância para você, como se você agora estivesse sujo, indigno, como se agora você não fosse mais bem-vindo na mesa. Você é filho, mas não é aquele filho tão próximo, senta lá mais no finalzinho. O que ele está dizendo para nós é que o trono está aberto, disposto. É que a gente fala isso na nossa cultura, a gente fica meio assim mesmo, meio aéreo, né? Mas na cultura desse povo aqui, irmão, você já leu, por exemplo, o livro de Esther? Já leu, né? Se não leu, já ouviu. A figura do rei Assuero era mais ou menos a figura de praticamente todo o rei da Ásia, todo. Qual era? Está lá o rei todo-poderoso, assentado no seu trono, tem a sua corte em volta dele, e ninguém chega na presença do rei se o rei não chamar. No caso do Assuero, nem as esposas. Lembra que a Esther teve que jejuar 3 dias, porque ela sabia da lei? E se alguém chegasse na presença do rei sem ser convidado, poderia até morrer. Ela jejua 3 dias, para poder ter acesso, achar graça. O que a Esther buscava? Graça diante do rei. Depois de 3 dias que ela jejuou, ela chega na porta, ela dá aquela olhadinha meio desconfiada, e o rei percebe que é ela, dá aquele sorrisão e levanta o cetro. Pode vir. Sabe quem era a única pessoa que podia entrar na sala de qualquer rei, inclusive de Israel, sem ser convidado? Só tinha um elemento que podia fazer isso.
o filho mais velho, o primogênito. Agora olha o que o filho mais velho, primogênito, está dizendo para nós. Portanto, como eu estou aqui, do lado dele, o caminho está aberto. Acheguemo-nos, portanto, diante do trono da graça com confiança, para receber misericórdia no tempo oportuno. Hoje. Quando que você está precisando do milagre? Não é hoje? Esse é seu tempo oportuno. Você não está numa crise, não está num problema? Pois é, esse é teu tempo oportuno. Essa é a oportunidade que você tem para que Deus vire o quadro da tua vida. E o caminho está aberto para isso. Você só tem que entrar. Nosso sumo sacerdote fez um excelente trabalho e ele está fazendo um excelente trabalho. Irmão, o tema central dessa carta é a permanência. Ela coloca Jesus como sendo o centro, o mais importante, o precioso, o melhor. E que fazer essa troca, ou seja, voltar atrás, não é algo inteligente. Trocar Jesus por qualquer outra coisa não é algo inteligente. Essa carta aos Hebreus, se você já leu inteira, ela é cheia de repreensões, cheia. Inclusive esse camarada aqui, ele é meio, eu acho que é Paulo, ele pega meio pesado. Ele puxa a orelha sem dó. Ele traz algumas advertências e todas elas voltadas ao perigo de nós trocarmos Jesus por qualquer outra coisa, achando que nós estamos fazendo um bom negócio. Quer ver uma delas? Hebreus capítulo 3, verso 7. Por isso diz o Espírito Santo: se hoje ouvir a sua voz, não endureça o coração, como foi no dia da rebelião, no dia da tentação no deserto. Que dia foi esse? O dia que o povo trouxe a ira, fez com que Deus se irasse. E Deus se indignou com aquele povo e jurou: esse povo não vai entrar na terra prometida. Porque o povo se levantou em rebelião. O povo resolveu, dentro do coração, voltar para o Egito. Olha a posição do povo. Eles queriam voltar para o Egito. Quer ver mais uma? Hebreus capítulo 6. E essa aqui é doída, hein? Hebreus capítulo 6, verso 4. Olha o que diz esse texto. É impossível, pois, que aquele que uma vez foi iluminado, foram iluminados, provaram do dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e dos poderes do mundo vindouro, e caíram. É impossível, outra vez, renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo-o à zombaria. Preste atenção. Ele puxa a orelha e puxa pesado. O que os judeus estavam querendo fazer? Deixar o cristianismo, deixar de seguir o Filho de Deus, para voltar aos velhos rudimentos. Eles queriam voltar ao judaísmo, voltar a guardar a lei, voltar a observar o sábado, voltar aquelas sacrifícios, aquelas limitações todas da lei de Moisés. Eles queriam retornar, e o que ele está dizendo? Olha, quem faz isso, se você fizer isso depois de ter experimentado o dom de Deus, o Espírito Santo, a boa palavra, os poderes do mundo vindouro, essa revelação que o Espírito Santo nos dá, se você fizer isso, perdeu a chance. Agora aqui a gente precisa separar duas coisas. Ô Zé, quer dizer então que uma pessoa que se desvia da igreja, um desviado, caiu nessa condição? É uma pessoa então que para ele já não tem mais condição dele se arrepender e ser perdoado por Deus? É isso que o texto está dizendo? Não. O texto aqui é explícito, veja. O contexto inteiro da carta está falando dos cristãos que agora se converteram, receberam o Espírito Santo, receberam a palavra de Deus revelada, entenderam quem era Jesus, tornaram-se participantes dessa graça e agora estão trocando isso aí pelo que eles tinham antes. A velha lei de Moisés. Eles estão saindo da nova aliança que Cristo colocou, que é melhor do que a aliança de Moisés, e esse escritor vai dizer isso à vontade, para voltar à velha prática, no sentido de que eu estou me opondo. O que eles estão fazendo aqui? O que esse texto está dizendo? Que é o desviado? Não, isso aqui tem outro nome, apóstata.
O que é um apóstata? É aquele que vira as costas para a sua fé, para a sua crença atual, volta às práticas antigas ou para outras até pior do que aquelas que ele fazia e se torna inimigo daquela. Eu não sei se você conhece, eu conheço. Gente que servia na igreja, servia até em ministério na igreja, participava, tinha assim uma aparência toda de uma pessoa íntegra, puxava até a orelha quando a doutrina não saía corretamente como se deveria sair, e hoje está no candomblé. Isso é apostasia. Entende? A pessoa que um dia esteve aqui no nosso meio e aconteceu alguma coisinha, uma picuinha, um negócio, alguma coisa que ficou tristinho, emburradinho, e não sei o quezinho, e resolveu sair, esse é o desviado. Como é que eu sei, por exemplo, que um desviado não é um apóstata? O apóstata nunca mais quer voltar para o cristianismo, porque ele saiu dele e ele abomina. Não, para lá eu não volto, fica aí com a tua religião, com o teu Deus. Mas o desviado não. O desviado é aquele que quando você conversa com ele, rapaz, faz tempo que eu não te vejo na igreja, o que aconteceu? Probleminha lá. Mas e aí, como é que está a vida? Não está boa não, rapaz, eu sei que eu preciso voltar. Ora por mim, eu preciso voltar um dia. Um dia eu volto, um dia vai dar certo, eu volto. No coração dele, ainda tem aquela chama. Ele volta para o mundo. Ele volta para a velha vida de pecado, mas é como a gente falou na célula outro dia, né? Ele até volta para a vida de pecado, mas quem já experimentou isso aqui que ele falou? Quem já experimentou o Espírito Santo, a boa palavra de Deus, as novidades do mundo vindouro, nem pecar peca direito. Sério? Um desviado que saiu do meio da igreja por motivo bobo, mas que tem ainda aquele fogo aceso por Jesus, ele peca, mas ele não tem gosto mais no pecado. É aquele pecado que ele pega, ele olhando para o lado assim, alguém está vendo? Sabe aquele pecado? Nem pecar, ele não presta nem para pecar mais. Sabe por quê? Porque está carimbado, está marcado pelo sangue de Jesus Cristo. Daqui a pouco ele está de volta. Daqui a pouco ele está de volta. E é só fazer um apelo no final do culto. Você que um dia andou nos caminhos do Senhor, que provou da boa palavra, e hoje quer voltar, e ele vem todo arrebentado. Ora por mim. Esse é o desviado. Está tristinho só. Agora o apóstata não. O apóstata torna-se inimigo da fé. Inimigo de Cristo, inimigo da cruz de Cristo, anula o que foi feito por ele. E ele já tinha experimentado tudo isso. Era alguém que estava dentro e agora está fora. Então perceba que esse camarada aqui, ele pega pesado na questão do retorno à velha vida. Aleluia. Hebreus capítulo 10, mais um. Capítulo 10, o verso 37, olha lá. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá. E não vai demorar. Mas o justo viverá, mas o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. De quem ele está falando? Está falando daqueles que começaram a caminhada pela fé, mas por um motivo ou por outro desanimaram. Por um motivo ou por outro a fé deles deu aquela esfriada. Por um motivo ou por outro ele perdeu o gosto de ir para a igreja, de participar da sua célula, se esfriou, se afastou. Deixou de buscar a Deus pela fé, deixou de crer na palavra como sendo algo real. Começou a questionar a autoridade de Deus, a integridade de Deus, se Deus realmente vai fazer, Ele é fiel para cumprir as suas promessas ou não, porque na minha vida está demorando demais. Enfim, ele deixou de andar pela fé, ele deixou de andar olhando para o que Deus diz, baixou a visão e começou a olhar para a realidade da sua situação, da sua circunstância, e perdeu a fé. Aliás, essa é a maneira que a gente tem de perder a fé, tirar os olhos do que Cristo diz e olhar para a circunstância que nos envolve. Isso é um remédio fatal. Aliás, isso é um veneno. Remédio não, remédio cura. Isso é um veneno para a nossa fé. Isso aconteceu com Pedro. Pedro vê Jesus, Pedro questiona se é Jesus, Jesus diz, sou eu mesmo. Tá, se é o Senhor, manda, eu vou ter contigo. Pedro foi. Preste atenção. Pedro não andou sobre as águas.
Pedro andou sobre a palavra de Jesus. Vem. Quando ele olha para o lado, ele percebe o vento, ele deixou de olhar para a palavra, começou a olhar para o lado, percebe a água, percebe o vento. A Bíblia diz que ele teve medo, primeira coisa, e duvidou, segunda coisa. Resultado, começou a afundar. É assim que a gente perde o milagre. Quando tiramos os olhos da palavra, duvidamos, questionamos, colocamos Deus em xeque. Dizemos que ele não tem condição de fazer. E a Bíblia diz que quem deixa de viver pela fé, o meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, tentar viver de uma outra maneira que não seja essa, a minha alma não tem alegria nele. Então perceba que toda a tônica dessa epístola está em torno, gira em torno de nós não desistirmos. Porque aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Nós temos um sacerdote que é superior a qualquer sacerdote. Nós temos uma aliança que é superior à antiga aliança. Nós temos um acordo celestial, feito, condicionado, bonitinho, personalizado para cada um de nós, que é superior a qualquer outra coisa que nós podíamos alcançar. E Deus é fiel para trazer isso a cabo. Amém, meus queridos? Essa carta, eu te aconselho que leia inteira, é uma carta preciosíssima. Você vai ver que ele insiste, olha, não desista, caminha, levanta, olha para os justos, olha para esses homens que viveram pela fé, como eles passaram pelas circunstâncias e venceram, você vai vencer também. Amém, meu querido? Eu quero concluir te dando um presente, eu vou te dar um versículo, uma chave para cada um desses capítulos aqui de Hebreu, um versículo chave para cada um deles, presta bem atenção, apenas ouça. Hebreus capítulo 1, verso 3. Olha quem é Jesus aí. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra poderosa, pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação pelos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. É de lá que ele está intercedendo por nós. Capítulo 2. Como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação, esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Capítulo 3. Portanto isso, santos irmãos, vocês são participantes da vocação celestial. Considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Capítulo 4. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela funciona. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, as juntas e as medulas, e é apta para julgar todo o pensamento e propósito do coração. Capítulo 5, verso 8. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Capítulo 6, verso 19. Temos essa esperança por âncora da alma, segura e firme, que entra no santuário. Segura e firme e que entra no santuário que fica atrás do véu. Ou seja, Jesus rompeu todas as barreiras. Por isso também, capítulo 7, verso 25, aleluia. Por isso também pode salvar totalmente o que por meio deles se aproxima de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Capítulo 8, verso 26. Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto também é mediador de superior aliança, instruída com base em superiores promessas. Jesus é maior, Jesus é melhor. Hebreus capítulo 9, verso 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam nele. Capítulo 10, verso 22. Aproximemo-nos
com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de toda má consciência e o corpo lavado com água pura. O caminho está aberto para todo aquele que quiser chegar. Capítulo 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Nós vivemos dessa maneira. Fé, aquele que vive pela fé, vive pelo que crê, não vive pelo que vê. Capítulo 12, verso 1. Portanto, nós também, visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de todo o peso, de todo o pecado, que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora ele está assentado à direita do trono de Deus. Verso 13, capítulo 13, verso 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus não muda. O nosso sumo sacerdote ainda é o mesmo jeito, nos ama do mesmo jeito, com o mesmo coração, está disposto a te receber da mesma maneira. Tudo o que nós precisamos é olhar para Ele do jeito que Ele é agora, tirar da nossa mente a condenação imposta pelo diabo e por tantas outras coisas, e entender que tem um caminho, um novo e vivo caminho aberto para nós por Jesus Cristo, por meio do seu sacrifício. Amém, meu querido? Se coloque em pé, em nome de Jesus. Curva sua cabeça, fecha seus olhos e olha para Jesus do jeito que eu te descrevi aqui hoje. Não olha mais para Deus como alguém que está indisposto com você. Se você tinha essa imagem de Deus, desfaça ela hoje. Você tem um sumo sacerdote que te conhece, que sabe o que você sente, que sente a sua dor, que entende o teu coração, alguém que realmente pode te ajudar. Então eu quero te pedir nessa noite que traga a tua questão, o teu problema, coloque diante dele. Ele está aí para interceder por você. Qual é o ministério de Jesus hoje, Zé? Interceder por nós junto ao Pai. Então coloque-se diante de Cristo, veja Ele agora na tua frente, imagine Ele aí na tua frente, com as mãos assim, em posição de receber. E o que você vai fazer agora? Vai colocar o teu problema, a tua necessidade, o teu pecado, a tua dor nas mãos de Jesus. E olha para o rosto dele. Não é um rosto carrancudo. Ele não está nervoso, ele não está bravo, ele não está acusando. Ele tem um sorriso no rosto, ele tem um brilho no olhar, ele tem uma ternura. Ele quer te dar um abraço de um pai amoroso, que abraça o seu filho e que quer que a vida dele se restabeleça. Então ore agora, olhe para Jesus assim, o teu sumo sacerdote. Fala com ele agora, enquanto o ministério de louvor por 1 minuto. Adora a Deus, fala com Ele agora e coloca as tuas necessidades nas suas mãos. Coloca nas suas mãos, fala com Ele. Oh Deus, me sondas, conheces-me, mesmo eu sei que amas, estás presente a me cercar. Olha para o autor da consumação da tua fé, olha para Ele. Olha para Jesus. Eu sei
Ele te ama, Ele te ama. Olha para Ele. Eu sei que ama. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, nosso sumo sacerdote, aquele que vela pelas nossas almas, aquele que intercede por nós, aquele que nos ama com um amor incondicional, aquele que se entregou, deu sua própria vida por cada um de nós. É diante de Ti que nos colocamos, Senhor. Nós viemos buscar a Tua misericórdia, nós viemos buscar a Tua graça. Ser favorável nessa noite para a Tua igreja. Olha os Teus filhos aqui nesse lugar, Senhor. Remove agora toda a culpa, remove agora todo pensamento amargo, azedo, contrário com relação ao Senhor. Tira agora toda dúvida do coração. Meu Deus, apaga de uma vez por todas essas incertezas no coração da Tua igreja com relação ao amor do Senhor. Tira essas dúvidas, ó Deus, com relação ao Teu amor. Condicionamos o amor do Senhor às situações que nós passamos, e não deve ser assim, ó Pai, porque o Senhor já provou de uma vez por todas que nos ama. Na cruz o Senhor prova esse amor. Olha para nós nessa noite, olha para a Tua igreja. Recebe, Senhor, recebe este coração que se achega a Ti. O Senhor sabe o que é a dor, o lamento, a frustração, a falta, a decepção, a solidão, a mágoa. O Senhor sabe o que é a tentação do diabo perto dos nossos ouvidos. O Senhor sabe o que é. O Senhor conhece o que esse irmão está te dizendo nessa noite. O Senhor sabe perfeitamente, e por isso o Senhor pode interceder por nós, e por isso o Senhor pode fazer um milagre na vida de cada um de nós aqui. Abençoe a Tua igreja, Pai. Cura a Tua igreja, sara as feridas, transforma vidas nesse lugar, faz um milagre, nos leva a estar com o Senhor nesses lugares celestiais, a entender de uma vez por todas que o Teu amor por nós é incondicional, que não há nada neste mundo que nos afaste da Tua presença, de que o Senhor está sempre disposto a nos receber, que o Senhor está sempre disposto a fazer um milagre por cada um de nós, que o Senhor não rejeita nenhum daqueles que se aproximam do Senhor. O Senhor não lança fora nenhum daqueles que se aproximam de Ti. Meu Deus, recebe nessa noite, recebe a oração, recebe a adoração, recebe o coração de cada um nesse lugar, em nome de Jesus Cristo. Nós daremos ao Senhor, Pai, pelos milagres, pelas bênçãos recebidas, toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Dê um aplauso ao Senhor, ao Teu sumo sacerdote, aquele que vela por nós e que louva, que ama pela Tua alma.